vi uma coisa interessante. O Papa, Papa Leão, juntamente do bispo de Constantinopla, da Igreja Ortodoxa, acho que é Bartolomeu I, o nome desse bispo, eles estão tendo conversas de alto nível aí para unificar a igreja, né? Conversas de alto nível para unificar a igreja. Já, você imaginou? Eu falei pro Tenório, só que ele não tem conhecimento nenhum de catolicismo. Mas imagina você, a igreja ortodoxa e a igreja católica apostólica romana juntas novamente. Como o mundo não seria diferente, hein? O mundo seria outro. Estamos para ver aí uma nova ordem do cristianismo, né? A volta da tradição da Igreja Única. Vai faltar só os protestantes, que é o mais difícil, né? Unir 30 mil seitas, né? É exatamente, meu filho. Eu tô animado pra caramba. Meu, se a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana se unirem novamente, isso é maravilhoso, porra. Seria maravilhoso. Só que eles têm umas questões aí, eu não entendo muito bem dos ortodoxos. Me falaram que os ortodoxos, eu nunca ouvi isso da boca de um ortodoxo, mas me falaram, eu posso estar cometendo uma heresia contra a igreja ortodoxa aqui, que os ortodoxos não acreditam no Espírito Santo de Deus. Né? Eu não sei se isso é verdade, se eles não acreditam na Santíssima Trindade. O anglicanismo, pelo amor de Deus, o anglicanismo é pior do que o protestantismo. O protestantismo, pelo menos as igrejas protestantes, elas não são unânimes em aceitar viado na igreja, né? O que eu tô falando viado, um pastor viado, essas coisas, as igrejas protestantes ainda não são unânimes. Tem igreja que aceita e tem igreja que não aceita. Por exemplo, a igreja Bola de Neve, né? Eu conheci um cara aqui que o nome dele era André. Ele era pastor de uma Assembleia de Deus na Pinta Silva, lá em Santo André. Era pastor de uma Assembleia de Deus, né? E ele era casado, ele tinha duas filhas pequenininhas na época, né? Aí eu voltei pro Pará, quando eu vim de novo, em 2016, né? Eu descobri que o cara tava na igreja Bola de Neve, eu fui entregar um material, um material de informática, era justamente para ele. Ele era pastor de uma igreja Bola de Neve, se separou da mulher e começou a dar a bunda, virou viado. E era um pastor homossexual, né? Então, essa igreja Bola de Neve é satânica. E o anglicanismo é tão satânico quanto. Por quê? Porque lá bispos podem ser declaradamente homossexuais, né? Praticando o homossexualismo, o que é pior. Não é só ser homossexual, é que está praticando. Ele é casado com outro homem, ou no caso de uma bispa mulher que é casada com outra mulher, né? Estão praticando o homossexualismo e ainda estão no clero. Isso não pode, porra. Né? Pelo menos os ortodoxos, essa questão de moral, eles ainda têm. Na verdade, são superiores ainda que a Igreja Romana, né? Converter o rei da Inglaterra é pior do que converter todos os anglicanos da Inglaterra. É mais fácil você converter todos os ingleses do que converter aquela família. Aquela família ali tá fadada ao fracasso. Desde aquele rei Gago, eu esqueci o nome do rei Gago lá, o rei da Inglaterra que gostava de nazismo. Desde aquele rei da Inglaterra lá, a Inglaterra tá fadada ao fracasso. O cara abdicou do trono por causa de vagina,
Ele abdicou do trono porque queria comer uma mulher casada. Até imitou o surgimento do anglicanismo, né? O anglicanismo surgiu por causa disso, né? O cara era casado, queria o divórcio, só que a igreja não deu o divórcio, né? Desde o advento daquele rei gago lá, que eu não me lembro o nome dele, eu não sei se era Charles também, né? Desde o advento daquele rei, que ele era tio-avô da, da Rainha Elizabeth, a família imperial inglesa já está em decadência. Eu sei que para Deus nada é impossível, Elielton, mas você acha que uma família que defende só o que não presta há mais de 80 anos tem alguma salvação? Né? Na lógica humana, eles não têm salvação nenhuma, né? Na lógica humana, eles não têm salvação nenhuma. Enfim, eu não acredito que o anglicanismo tenha salvação. O anglicanismo, eu acredito que enquanto o povo inglês não abrir os olhos e renunciar ao anglicanismo, o anglicanismo vai continuar do jeito que é. E sem falar que é uma porcentagem ínfima da população mundial, né? No mundo não tem 50 milhões de ingleses. E desses 50 milhões, duvido que tenha 20 milhões que vão às igrejas anglicanas todos os dias. Duvido. Ou todas as semanas, no caso, né? Mas eu sou muito mais a favor da igreja ortodoxa, que o que que acontece? A igreja ortodoxa, ela tem moral e bom costume mais elevado do que a igreja católica romana. O moral deles é muito mais elevado. É tanto que os padres, como o cisma aconteceu em 1100, não foi? O cisma do Oriente. É, eu acredito que o cisma do Oriente aconteceu em 1100. Só que naquela época, os padres ainda podiam se casar. E a Igreja Ortodoxa levou isso, né? Um padre casado é muito mais fácil ele dar conselhos para um pai de família que é casado há 30 anos, né? É muito mais fácil ele dar conselho do que um padre que nunca se casou. Um padre que. Eu sei que existem padres viúvos, né? Eu sei que existem padres viúvos, mas a maioria dos padres nunca se casaram. Eles cresceram beatos e foram para o sacerdócio, né? Como um padre de 50 anos que nunca se casou vai dar conselho para um senhor de 60 anos que está há 50 anos casado, há 45 anos casado, por exemplo, né? Não tem como, né? Como é que ele vai dar conselhos bem cirúrgicos nesse sentido, né? Como ele vai orientar numa confissão, né? Ele não viveu, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é a vida de casado, a vida de pai, a vida de avô. Ele não sabe como é. Então não tem nem como ele dar o conselho da forma correta. Então nisso eu acredito que a Igreja Ortodoxa é superior, porque geralmente eles recomendam que os sacerdotes se casem, né? Nem todo sacerdote é casado na Igreja Ortodoxa, mas eles recomendam que se casem. E eu acho isso certo, né? Porque a pessoa ela pode continuar. O casamento ele santifica, né? A pessoa quando ela está casada na forma real do casamento, ela é santificada. As pessoas acham que pela pessoa estar ali no ter atos sexuais, ela está se pervertendo ou cometendo pecado, mas na verdade é o pelo contrário, ela santifica. Bom, tem casos e casos, eu não sei. Eu acho interessante, talvez por ser uma cultura diferente, né? Eu acho tão interessante.
Eu acho interessante os padres se casarem, né? Você é contra porque você acredita que os padres devem viver somente para Deus? Porque o casamento também é você viver para Deus, né? Só que o próprio Cristo, Jesus Cristo, falou que existem pessoas que devem se casar e existem pessoas que devem ficar sozinhas. Ou foi Paulo que falou isso? Agora eu não estou lembrado se foi Cristo ou foi Paulo. Eu estou tentando tirar minha cara desse QR Code aqui, mas está difícil. É, eles têm esse problema aí com o Espírito Santo de Deus que precisa ser resolvido, né? Os ortodoxos. Se não fosse isso, eu teria já me convertido à igreja ortodoxa faz tempo. Eu só fico com o pé atrás porque eu não quero pecar contra o Espírito Santo de Deus, né?